3. Terceiro ponto. Esse daqui é muito legal. Aleluias. O terceiro ponto aqui, amados, olha só. Eu creio que muitas pessoas precisam desse terceiro ponto, tá? Olha só. Pedidos de ordem de restrição. O que que é isso? Você pode ir até as cortes para solicitar ordens de restrição. O que que é isso? Aqui na Terra, amados, não existem as ordens de restrição. Esse daqui eu aprendi com o apóstolo Dr. Francis Myles, um homem de Deus. Ele fala sobre isso, ele ensina sobre isso. Pedidos de ordens de restrição. Então, por exemplo, aqui na Terra, por exemplo, se tem um perseguidor, alguém que te persegue, a pessoa está te perseguindo, te stalkeando, chama, né? Perseguindo, Te stalkeando, na tua vida. né, vindo atrás de você, você pode ir na justiça pedir uma ordem de restrição. Aí, se você vencer isso na justiça, a justiça vai determinar: fulano de tal não pode se aproximar de você dentro de um perímetro de 1 quilômetro, por exemplo. Às vezes é um ex-marido, às vezes é alguém que batia em você, entendeu? A pessoa pede uma ordem de restrição. E aí, essa ordem de restrição determina que essa pessoa não pode se aproximar em um perímetro de você. Recentemente, nós conversamos com uma moça que relatou alguns problemas que ela estava enfrentando com batalha espiritual territorial na região dela. E aí me veio um insight, eu aconselhei ela, falei assim, olha, você precisa obter nos tribunais do céu uma ordem de restrição. Porque ela estava naquela localidade por causa do pai dela, ela estava para ajudar o pai dela. Mas ela estava sendo atacada, né, por demônios territoriais. E eu falei, você precisa conseguir obter uma ordem de restrição para que os demônios da região, os principados, né, as potestades da região, não sejam permitidas atingirem a sua vida. Então, uma vez que o céu libera uma ordem de restrição, amados, é colocada uma proibição. Uma proibição. Então, no caso, se aquele principado tentar ultrapassar, se aquele demônio tentar ultrapassar, ele poderá ser punido severamente por Deus. Porque estará infringindo uma lei, uma regra que foi determinada nas cortes celestiais. Você lembra, amados, que Satanás queria atingir Jó, mas ele não conseguia. Aí ele foi lá nos tribunais e falou para Deus, olha Jó, você deu tudo de bom para ele e ainda colocou sobre ele uma proteção. Tem uma palavra ali, eu não me lembro agora a palavra exatamente, mas é uma palavra que é como um sebo, uma sebe, acho que é uma sebe a palavra. Você, Deus, colocou uma sebe sobre Jó. Ou seja, havia uma proteção sobre aquele homem, sobre a família daquele homem, sobre o gado, o rebanho, os funcionários, os filhos, sobre tudo que dizia a respeito de Jó, havia uma proteção. Mesmo que os filhos dele pecassem, ainda assim havia uma proteção por causa de Jó. Então, queridos, em alguns casos, nós precisamos obter ordens de restrição. Olha só, que eu vou entrar numa outra... Glória a Deus, Lidiane, glória a Deus, glória a Deus. Olha só,
Eu vou citar para vocês algo aqui, depois a gente continua. Olha só. Ah, pense aqui em duas coisas diferentes. Uma é o que é ilegal. Olha só, o que é ilegal. E aqui do outro lado, o que é legal. Satanás, muitas vezes, Satanás, ele não respeita as regras. Satanás, mesmo que seja ilegal para ele, ele não pode fazer aquilo, às vezes ele tenta ainda fazer. Porque Satanás, ele não é um exímio cumpridor de regras. Ele sabe do perigo, porque aquilo é proibido para ele fazer, mas ele tenta fazer. Então ele tenta operar, mesmo que seja ilegal. Nesses casos, por exemplo, às vezes ele pode lançar uma enfermidade que é ilegal contra você. Às vezes ele pode roubar teu dinheiro, mas era ilegal, não era para ele roubar aquele dinheiro. Enfim, ele pode vir te atingir de alguma forma ou tentar e é ilegal para ele. Nesses casos, nós precisamos exercer poder contra Satanás. Aqui, queridos, envolve o dunamis de Deus, o poder de Deus sobre nós, a unção que está sobre a nossa vida, a autoridade espiritual que está em nós. Aqui nós vamos contra o diabo e expulsamos. Ou seja, exercemos o poder de Deus contra o diabo. Então o diabo vai sair. Ele tem que sair. Às vezes não está saindo porque você não está exercendo muito poder. Você precisa ter mais poder, você precisa ter mais força espiritual, você precisa ter mais unção e você tem que ter mais peso de glória. E aí você vai expulsar e aí você obtém resultado. Ele é expulso. Ok. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que é legal. Aí no que é legal, amados, já é diferente. Porque se Satanás está trabalhando no que é legal, ou seja, na legalidade, tem casos, amados, que você vai orar, você vai expulsar e não vai ter resultado. Você não vai conseguir. Por quê? Porque tem uma legalidade ali. Satanás está autorizado a fazer aquilo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Até mesmo enfermidades, amados. Ó, existem enfermidades que são legais. Às vezes é porque a pessoa pecou, às vezes é porque na linhagem familiar tem algo. Existem enfermidades que são legais. Satanás tem autorização. É legal. Aí você pode falar assim: não, mas toda enfermidade é ilegal porque Jesus já levou toda enfermidade na cruz. Olha só, perfeito. Jesus já levou toda enfermidade na cruz. Então o que acontece? Através da cruz, você tem o poder de tornar aquela enfermidade ilegal. Olha só, eu vou repetir. Através da cruz, você tem o poder de tornar ilegal a doença. Olha só, vou repetir de novo. Através da cruz, você tem o poder de tornar ilegal aquela doença. Por quê? Porque você vai aplicar a vitória da cruz sobre aquela enfermidade, sobre aquele pecado. Aí sim a doença se torna ilegal, aí você pode expulsá-la. Olha só, eu vou ler um texto aqui com vocês, em Marcos capítulo 2. Isso vai exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2.
verso 3. Verso 3 diz assim: 4 homens vieram carregando uma pessoa paralisada, era uma pessoa paralítica. Eles não puderam chegar perto de Yeshua por causa da multidão. Por isso, removeram o teto do lugar onde ele estava, fizeram uma abertura e baixaram a maca com o homem paralisado. Vendo a confiança deles, Yeshua disse ao homem paralisado: Filho, seus pecados são perdoados, ou seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da Torá, sentados por ali, pensaram consigo mesmos: como esse homem pode dizer uma coisa dessas? Aí eles falaram que Jesus estava blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Todavia, Yeshua percebeu de imediato em seu espírito o que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão pensando nisso? O que é mais fácil dizer ao homem paralisado: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Vejam, provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Aí ele cura o paralítico. Olha só. Olha que interessante isso daqui, amados. Porque Jesus primeiro tratou a raiz espiritual. Jesus falou para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. Ele perdoou os pecados do paralítico. Ou seja, ele resolveu a raiz espiritual primeiro. Se havia algo contrário àquele homem, se aquela enfermidade era por causa de uma legalidade, eu não sei, mas ele tratou o que era a raiz espiritual primeiro. Perdoou, redimiu. E aí depois ele falou: agora levanta e anda. E aquele homem se levantou e andou.